Você está no canal Mistérios Ocultos. Hoje, vamos explorar um dos temas mais intrigantes sobre o planeta Terra. Os dois polos extremos, Ártico e Antártica, e o mistério que envolve aquilo que ninguém pode explorar. Por que apenas um deles é livre para exploração e o outro é totalmente proibido? O que existe nessa região tão isolada que fez o mundo inteiro assinar um acordo para deixá-la intocada? Prepare-se, porque a história que você vai entender agora envolve geopolítica, ciência, clima extremo, recursos escondidos e decisões internacionais que moldaram o futuro do planeta. Não é preciso ser especialista em geografia para saber que a Terra possui dois polos, o Ártico, no norte, e a Antártica, no sul. Mas além de serem as regiões mais frias do planeta, o que mais você realmente sabe sobre esses lugares? À primeira vista, ambos parecem apenas grandes massas de gelo, mas a verdade é que eles são completamente diferentes, e justamente essas diferenças explicam por que o futuro de um é palco de disputas internacionais, enquanto o outro é protegido por um dos tratados mais rígidos do mundo. O Ártico, o mar de gelo que esconde riquezas. O Ártico não é considerado um continente. Ele é uma grande camada de gelo flutuante apoiada sobre o oceano congelado, com pequenas porções de terra apenas nas áreas periféricas. Em muitos pontos, não existe solo verdadeiro, apenas gelo e uma fina vegetação conhecida como tundra. Mas sob essa camada congelada existe algo que desperta o interesse de muitos países: recursos naturais valiosos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Ártico pode abrigar 30% das reservas ainda não descobertas de gás natural do planeta. 13% das reservas não descobertas de petróleo. O Mar Ártico é um território extremamente cobiçado. Países como Rússia, Noruega, Estados Unidos, Canadá e Dinamarca disputam áreas, rotas e direitos. Em 2018, por exemplo, a Noruega concedeu 11 licenças para exploração de petróleo e gás na região. É um mercado bilionário e que não para de crescer. Porém, existe um enorme problema. O ecossistema ártico é extremamente frágil. Um derramamento de petróleo ali teria consequências trágicas, já que a vida naquela região mal consegue sobreviver nas condições naturais, imagine diante de poluentes. Mesmo assim, a região continua aberta para exploração e isso se torna um dos pontos mais contrastantes com o polo oposto. Antártica, o continente inacessível e proibido. Se o Ártico é um mar congelado, a Antártica é totalmente diferente. Ela é um continente real, composto de terra firme, coberta por camadas gigantescas de gelo que podem ultrapassar 4 km de espessura. Além de ser o continente mais frio, mais alto, mais ventoso e mais seco do planeta. Temperaturas entre 30 graus negativos e menos 65 graus são comuns. No inverno, a região fica mergulhada em escuridão total por 6 meses. No verão, são 6 meses de luz constante. Devido às condições extremas, nenhum povoamento permanente foi possível. Não existem cidades nem fronteiras políticas. A única presença humana está em estações de pesquisa. Mas a Antártica esconde algo que torna a história ainda mais surpreendente. Ela é rica em recursos como diamantes, ouro, petróleo e uma biodiversidade marinha gigantesca, incluindo baleias, secas e inúmeras espécies únicas. E justamente por isso, após a Segunda Guerra Mundial, o interesse por essa região cresceu rapidamente. O mundo entrou em alerta. Quem controlaria esse continente? O tratado que proibiu o mundo de tocar na Antártica. Diante da tensão global do pós-guerra, as potências mundiais decidiram que a Antártica não poderia ser motivo de conflito internacional. Então, em 1959, foi criado o Tratado da Antártica, assinado inicialmente por 12 países, entre eles Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e outros. Com o tempo, muitos outros assinaram, inclusive o Brasil, em 1975. O tratado estabeleceu que a Antártica deve ser um continente dedicado exclusivamente à paz, sem militarização, sem testes armamentistas, sem atividades de mineração, sem exploração comercial de recursos, destinado apenas à ciência e à pesquisa internacional. Ou seja, ninguém pode explorar a Antártica. E isso mudou tudo. Criaram-se a Convenção sobre Proteção da Fauna e Flora da Antártica, a Comissão para a Preservação dos Recursos Marinhos Vivos, o Protocolo de Proteção Ambiental e reuniões anuais para manter tudo sob controle. A ideia era clara:
Se existe um lugar no mundo em que a paz é obrigatória, esse lugar se chama Antártica. Parte 4. Por que a Antártica precisa ser protegida? A Antártica representa cerca de 10% da superfície da Terra. Qualquer alteração no gelo, na temperatura ou no ecossistema antártico afeta diretamente o clima global. O derretimento do gelo antártico, principalmente da região ocidental, impacta o nível dos mares e ameaça países inteiros, principalmente na Oceania. Além disso, sua fauna é única, seu clima influencia correntes oceânicas e seu gelo guarda registros climáticos de milhões de anos. Por isso, o continente é protegido com rigor. É estudado apenas durante o verão antártico, quando a região recebe pesquisadores do mundo todo, inclusive os brasileiros, com a estação Comandante Ferraz. E o Ártico? Por que é tão diferente? Se na Antártica ninguém pode explorar, no Ártico a disputa por território e recursos é constante. Isso acontece porque o Ártico está próximo a países como Rússia, Canadá, Estados Unidos, Noruega e Dinamarca. O clima é menos extremo, e já existiam povos vivendo ali desde 300 anos antes de Cristo. A exploração já acontece há séculos, e parar completamente é considerado inviável pelas nações envolvidas. Por isso, enquanto o Sul permanece intocado, o Norte disputa uma corrida por petróleo, gás e rotas marítimas recém-abertas devido ao degelo. Inclusive, a Rússia mantém um dos projetos mais inusitados do mundo, o projeto Iceberg, que será tema de outro vídeo. Os dois polos da Terra são completamente diferentes em composição, clima, acesso, história e geopolítica. Mas ambos carregam um alerta. Estamos mexendo com regiões delicadas, essenciais para o equilíbrio do planeta. A Antártica permanece protegida. O Ártico continua em disputa. E o futuro dos dois polos determinará o futuro do próprio planeta. Se você gostou desse mergulho nos mistérios congelados da Terra, deixe seu comentário e se inscreva no canal Mistérios Ocultos. Até o próximo mistério!